Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, quem venceu o Al-Ahly por 2-0. Isso mesmo, o Verdão venceu o Al-Ahly por 2-0, com direito a gol contra do time adversário e direito também a gol do Lopes, que está pedindo passagem nesse time do Verdão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Palmeiras, tudo que a mídia falou, os antes e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. É do Palmeiras? Desculpa. Tô Palmeiras, vendo aqui agora é Palmeiras. Palmeiras jogou de branco, tá mudando o calção ali. É isso, e a gente tá vendo aí o lance, porque eu achei que você ia pôr no telão aqui nos donos da bola, 7k.br. Tá aí, Fred, você pediu, Fred? Aí a gente começa a ver melhor aí. Não sei se eu que não tô enxergando bem ou o monitor que tá longe aqui no telão é melhor pra gente ver. Cara, eu acho que um ponto fundamental nesse jogo foi o momento da troca do cartão vermelho pro amarelo, senão a história poderia ter sido completamente diferente no Veiga, né? Foi o maior susto que o Palmeiras passou no jogo, foi esse, Fernandinho. A expulsão, né? A expulsão do Veiga ali. Não se concretizou, né? Poderia mudar tudo, né? O Palmeiras no primeiro tempo estava 0-0, você perdeu o meio ali, né? Que o Abel apostou pro jogo. E ainda bem que o VAR entrou, né? O VAR resolveu a parada. O VAR fez o juiz voltar atrás, mostrando que realmente a entrada não era para vermelho. E aí, no intervalo, o Abel não perdeu a oportunidade, né? Já trocou os dois que ele tinha que trocar. Botou o Flaco, que entrou e fez o gol. E quem passou a bola foi o outro que entrou. Maurício. E foi o Maurício. Então, assim, no intervalo, o Abel fez o que para mim deveria ter feito no primeiro tempo, já começado com os dois. Mas ele teve tempo de mexer, acertar o time e fazer com que o time do segundo tempo vencesse a partida que estava amarrada, né? O primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo do Palmeiras, teve aquela chance do Estevão e foi só, e no segundo os dois gols aí o Palmeiras se tranquilizou. Acho que poderia até forçar mais, mas o Abel preferiu controlar o jogo, preferiu administrar o resultado, colocou até o Vanderlan uma dobra de lateral ali pelo lado, que eu até não gosto muito, porque o Palmeiras hoje tem tantas opções, né? Ele resolveu dessa forma e aí controlou o jogo, os 2-0 realmente foram suficientes, até porque o Inter venceu e agora o Palmeiras tem a chance de jogar pelo empate. O próprio Abel disse que ontem foi a primeira vez que ele não ouviu os seus auxiliares. Porque ele sempre troca a ideia. Falou, eu já cheguei e já mudei. Mudei do jeito que eu queria mudar. Que não constou ninguém. Então, na verdade, já queria então já que ele teria faça começado sempre daquela forma, né? Começou errado, né? Ele começou totalmente errado. Está insistindo num Vitor que não ainda, se tivesse com confiança, foi o jogador mais caro da história do Palmeiras, né? A contratação mais cara. Nunca mais vender. Então ele só consertou aquilo que... 25 milhões de euros. Quanto deu? 25 milhões de euros. Eu sei que é 150 milhões de reais. Com bônus pode chegar a Flaco é o jogador mais caro até a chegada do Vitor Roque e do Paulinho. Acho que bônus não vai ter, né? O jogador mais caro que o Palmeiras comprou. E a gente vê uma proporção, como o futebol brasileiro está numa encruzilhada, um negócio maluco. Em tempos normais de bola rolando, jamais o Al-Ahly preocuparia. É a mesma coisa, a distância que os europeus veem os sul-americanos. Estão achando que estão muito na frente, que vão detonar. Em relação a clubes, eu até acho, porque você tem seleções em cada time, nesses times de ponta da Europa. Mas você vê, a gente não está tendo essa diferença, essa distância. O Al-Ahly não era para assustar um time brasileiro nunca. E um time brasileiro não era para assustar um europeu nessa realidade nunca como a gente está assustando. Ô, Fernandinho, mas assim, vai muito, né, desse campeonato de tiro curto, né? Você pega um time desse aí e bota num campeonato brasileiro, né? É outra coisa, né? Outra história. Tiro curto é isso, pode acontecer como aconteceu. Como aconteceu com Marrocos chegou na semifinal da Copa. E como aconteceu com São Paulo, aconteceu com o próprio Corinthians. Quando é um jogo só, 2 jogos só, e você tem essa preocupação que você não pode errar. Pode acontecer num dia que o cara esteja inspirado, como estava inspirada a defesa do Botafogo ontem, os jogadores do Botafogo, e você vence um jogo, né? Então, eu acho que o medo e o receio, acho que a palavra receio maior é esse, porque é um jogo só, você não pode errar. O jogo de ontem, se o Palmeiras empata ou perde o jogo, tinha dado adeus à competição. Então, você entra muito mais com essa dúvida, né, de você, e essa preocupação de não poder errar. Você vê, o próximo jogo é contra o Inter Miami. O problema é o Inter Miami ou é o Messi? Porque se você pensar clube por clube, o que é o Inter Miami perto do Palmeiras? Nada. O Messi. Cenário futebolístico? Nada. Só o Messi, né? Então, mas aí dá para se assustar com um cara só? Não dá. Não. Dá, é bom. Pelo que o Palmeiras está jogando, dá para se assustar com um cara só? Mas é bom ficar de olho. É bom ficar de olho, entendeu? Faz falta perto do... Tira o aníbal do jogo, tira o aníbal do jogo. Tira um do Palmeiras, tira um. Deixa eu pegar o cara até o fim. Se ele for tomar água, vai atrás. Fala, você só vai ficar atrás dele, não passa mais nada.
Não, né, fica só aí. Não, você, a idade não dá dele, passe, não Fernandinho, dá nada. ele não corre tanto, não é tão rápido, mas uma bola só... Mas olha como o futebol brasileiro está numa situação muito delicada em relação a ser desacreditado ou não. Aonde em tempos normais a gente já está preocupado com o Inter Miami. O próprio Messi disse que o Palmeiras é o time mais forte do grupo. Mas aonde em situações normais o futebol brasileiro, um time de ponta como é o Palmeiras, como é o Flamengo, qualquer um dos 4 que estão aí encarassem o Inter Miami, não ia ter esse tipo de preocupação, cara. Então a gente está num momento de... Eu acho que o mais importante desse Mundial até agora foi o resgate da nossa capacidade de jogar futebol ainda. O que está acontecendo agora... Mas com muito estrangeiro, né? Oi? Mas com muitos jogadores estrangeiros. Por isso Mas que o Palmeiras os times não tem... europeus têm o quê? Então, mas eu sei, O que mas... os times europeus sei, têm? mas é que hoje... O Chelsea Palmeiras... só tem inglês? Não, mas o Palmeiras tem bons jogadores estrangeiros. meu. O Flamengo tem bons jogadores estrangeiros. Então já não é só jogador brasileiro. Por isso que os times estão mais Mas o fortes. futebol é assim hoje. Então, por isso que está mais forte. Mundialmente é assim. Agora mudou. Agora, Os caras estão mais fortes. Desses times europeus tem um monte de brasileiro voando. Tem também, claro. Mas sempre os melhores, né? Agora, um cara que eu preciso ver, parece que o Rios está suspenso, né? Acho que o Rios não joga contra o Inter Miami. Tomou bem de novo. Tomou segundo Se amarelo. ele tomar o cartão, ele não joga o próximo. Porque acho que é só a partir das quartas que zera. O pessoal vai checar pra gente. Não tomou no Mas primeiro ele não Rios? tomou, ele foi Vai? no segundo, não. Acho que não tomou, não. Ah, Não se é o ele não tomou segundo, no primeiro. Eu tô na dúvida se ele tomou no primeiro jogo ou não, porque realmente esse cara tem O Abel feito levou, diferença. me lembro que o Abel levou o cartão. Tem um monte de gente que levou o Esse cartão. cara tá jogando muito, tá fazendo a diferença nesse meio-campo. Ele não tomou. O Ricardinho tá falando que ele não tomou mesmo. Então é bom porque ele tá jogando demais. É como Ele foi bem ontem. Contra-ataque de Almanac, hein? Ele Oi? foi bem. Contra-ataque de Almanac, olha aí, ó. Foi perfeito, cara. Foi perfeito. Foi bom. O Awali estava todo aberto, tentando empatar. Foi uma falta lá, né? Só bateu na trave, né? Uma falta, um contra-ataque rápido. O Palmeiras tinha essa característica. E ele foi bem, ele deu o corpo pro Protegeu. Sempre, né? Ele deixou a bola na perna boa dele e deu Olha o corpo. Rios, olha o Rios. Esse cara tá jogando muito, muita joga bola. demais. Olha lá. Tá louco. O que dá para pensar também, o Veloso, Souza e Dirceu, que a partir desse Mundial, vários jogadores brasileiros, ou que jogam em Esse é times um. brasileiros, vão vazar. Esse é um. O Vão Rios vazar. Se o mercado, os caras achavam que estava embaixo, porque não são jogadores tão protagonistas nos clubes, mas estão mostrando que são bons jogadores. Acho que isso é uma coisa importante também. Pra mim, esse Rios aí foi um achado do Palmeiras. Que contratação, cara. Achado foi do Flamengo, porque ele era jogador de futsal, Aham. da seleção colombiana. Os caras acharam ele, trouxeram para jogar futebol de campo e o cara é esse fenômeno. É muito... O Palmeiras pagou 4 E milhões foi de lá reais. pro Guarani. 7 milhões de reais. É, ele foi milhões de dado. reais. Ele- Guarani, Não é teoricamente. muito comum um jogador já profissional, maduro, no futsal, virar no campo, né? Porque tem a formação, velocidade, preparação, é tudo. É completamente diferente, né? Não, e a confiança dele tá lá em cima. Tá, Pô, eu não sei como o Abel não deu. Acho que depois o Abel deve ter chamado a atenção dele. Porque chegou uma hora no segundo tempo dentro da área, ele quis dar um chapéu no cara, você lembra, viu, Lúcio? E ele entregou uma E ele também. Deu no pé dos caras. A confiança dele tá lá em cima, mas é um jogador que tem feito a diferença nesse meio. Ontem, no primeiro tempo, não jogou nada, porque ninguém jogou no Palmeiras, né? E eu até brinquei ontem, que foi uma estratégia, não falei brincando, mas foi uma realidade, né? O Abel fala que ele baixa as linhas para trazer o time, porque o sol estava muito quente, para tentar atacar no segundo tempo. Aí no segundo tempo aparece ele, aí ele muda, né? Coloca o Maurício, que está pedindo passagem desde o Paulista. Maurício tem que jogar. E aí o time voa, olha isso. Olha o contra-ataque. O Veiga. 4 ou 5 difícil, toques só. O Veiga vai perder o lugar no time, né? Não tem. Acho difícil ser mantido, né? Ele não teve. Aliás, esse Veiga já não tá jogando bola. Ele é bom, Dirceu, ele não tá num bom momento. Sei, não. Pra mim ele não é bom, não. Ele não é bom jogador? Não. Eu acho ele um cara comum. Ele não faz a diferença. A bola, Veloso? Na minha ideia, ele não faz diferença. Vocês concordam com o Não faz Dirceu? diferença nenhuma. Não. Veiga manteve um nível alto Meu por time muito não faz. tempo, decisivo. É que ele não está realmente num bom momento. Nesse momento quem tem que jogar é o Maurício. Nesse momento quem Uma tem coisa jogar que é o chamou a atenção ontem, eu estava vendo a entrevista do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, dizendo do calor. Tá todo mundo reclamando do calor, né? Mas é aqui que o brasileiro está acostumado a jogar com esse calor. Não é, o calor, mesmo que você tendo uma facilidade, porque aqui é um país mais quente do que a Europa, o calor mata qualquer um. Quem conhece os Estados Unidos nessa época sabe que é muito complicado, cara. E meio-dia o jogo Não lá, tem né, Fernando? como, cara. O calor tá matando todo mundo. Eu acho que isso a FIFA tem que rever, sabe? O Porque já- Quesada, quando participou ontem do Sport Total, ele está dizendo que a sensação térmica era perto de 40 graus, cara. Você sabe por que Não é a FIFA brincadeira. fez A isso, Copa né, do Mundo, Veloso? a decisão A Copa do Mundo foi também também eles ao fazem meio-dia. Mas sabe por que a FIFA fez isso agora? Porque por causa do fuso horário. Para a Europa, o mundo todo pra Europa poder acompanhar os Ásia, jogos. Ásia, Senão vai jogo de madrugada. Mas é um problema esse horário de jogo.
jogo? Meio-dia? A final da Copa de 94, eu tava lá, foi disputada a eleição. Você tava também na eleição. Calor desgraçado, cara. Mas é pra só andar, pra quem não tava jogando, andar já tava complicado, cara. Mas é só pra favorecer os europeus? Não. O calor não desfavorece só os europeus. Os sul-americanos estão sofrendo com o calor também. Muito. Mas quando a gente vai jogar o final do Mundial, Fernandinho, a gente tem que ir 15 dias antes para poder... Uma alegação é que o calor está desgastando demais os jogadores europeus. Não só os jogadores europeus só que sofrem com isso. Europa não é uma vantagem do jogador sul-americano, árabe, sei eu. É diferente da altitude. O verão deles também é muito quente. Você pega o verão cara, lá é um negócio na Itália, complicado. na Espanha. A gente tá vendo os lances aí, pro torcedor do Palmeiras ficar contente, mais uma vez o gol do Flaco Lopes, vamos com os gols narrados, que ela é sempre legal de ouvir. Vamos lá, daqui a pouco a gente ouve os personagens. Facundo passou, Moreno na bola, pé direito, subiu, o zagueiro deu pra trás, contra! O Verdão abre a lata do Al-Ahly nos Estados Unidos. Maurício tem Flaco por dentro, ele viu, fez um passe, Flaco tá de frente, vamos lá, garoto. Escapou, bateu, caçapa! Fala dele! Gol! O Abel tem um plano, ele sempre tem! Flaco Lopes! O Palmeiras retomou tão rápido quanto o Maurício rola pra Flaco! Parte à frente o argentino! Protege a bola de frente! Olha pro canto do goleiro! Tranquilo, toca de perna esquerda e vai pra galera! Flaco Lopes entrou pra decidir! Tá aí a narração maravilhosa do Marcelo Duó, da nossa Band News FM. Fica mais bonito com gol narrado, né? O torcedor fica mais forte aqui nos donos da bola, 7k.bet.br. Cara, o Palmeiras passou para vocês o susto da estreia, de estar chegando, de encarar, pelos 2 jogos que fez? De se classificar? É. Ah, sim. O Palmeiras agora... Não, classificar tá. Eu digo, vai para a próxima fase, que o campeonato começa a pegar para valer. Agora. Vai diferente do que chegou? Acho que vai mais confiante, né, Fernandinho? Acho que o primeiro momento, a estreia é um momento mais complicado, assim, de mais tensão para os atletas, né? Tanto que o Palmeiras no primeiro tempo contra o Porto errou muito também. Depois se soltou. E agora o segundo jogo eu esperava um jogo melhor, mas acho que a gente até conversou aqui ontem, né? A gente estava na transmissão, assistindo o jogo, né? Que o calor atrapalhou muito ontem, os 2 times, o Palmeiras sentiu muito. E depois com aquela parada da tempestade que não veio, a coisa ficou mais tranquila. Mas né? Me chamou a atenção, cara, 45 minutos o jogo parado, sai todo mundo do estádio, volta todo mundo pro estádio numa paz, numa tranquilidade. Eu já fiz jogo nesse estádio, eles têm 4 rampas de acesso, né? São espirais, é igual tem o San Siro lá em Milão, é parecido. O desenho do estádio é um pouco diferente, mas como é legal essa história de organização, de preocupação. Os caras entraram, saíram, você não vê um incidente. E não tem uma briga. Não. Aqui, para entrar num jogo, é uma confusão desgraçada, cara. Os caras mamam muito antes, né? É um negócio, mas no jogo de ontem foi tudo tranquilo. Teve briga de torcedores entre Botafogo e PSG e tal, mas ontem, eu digo, a entrada e a saída dos torcedores foi um negócio impressionante. É uma coisa que a gente precisa perceber. Eu queria entender de você, Veloso e Souza, e o Dirceu, pela experiência que tem, pode falar também. Tem essa história de você entrar fragilizado pro jogo, ou aquele papo do 11 contra 11 é verdade, não é só um chavão, é. Num jogo desse como teve o Palmeiras, num jogo como teve o Botafogo... Não, Botafogo e PSG você tá falando. Pode ser do Palmeiras também, essa história de estar... Você entra porque o Palmeiras pode ter uma superioridade em relação ao adversário. Os jogadores, sem só aquele papo do 11 contra 11 é verdade, não, é isso mesmo. Você sabe que é um jogo que a margem de erro tem que ser bem menor, Fernandinho. É um jogo que você tem que fazer um jogo perto da perfeição, que não pode errar pela capacidade do adversário.
Mas no jogo do Palmeiras, por exemplo, que não é essa bala toda. Não, mas é um jogo de decisão, é jogo de decisão. O Palmeiras precisava ganhar para aí sim, na última rodada, poder garantir o primeiro lugar, a classificação, enfim. Esses jogos tiram o Palmeiras e o Botafogo é bem diferente o jogo, né? O Palmeiras tinha que ganhar desse time, que é um time que o Palmeiras entra como favorito. E o gente deixou o Al-Ahly maior do que ele é? Não. Pela perspectiva quem estava trazendo, maior time do Egito, não sei o que lá. Qualquer time que está no Mundial, você tem que ter uma atenção. Só aquele que o Bayern pegou lá, o Auckland City lá, que lá não. Mas qualquer time que está aí, você tem que ter uma atenção, tem que procurar conhecer, saber contra quem você vai jogar, a característica do adversário. Porque ninguém está aí de graça no Mundial. Todo mundo teve que passar por uma seletiva, vamos dizer assim, né? Para chegar a uma condição como essa. Então você tem que estar ligado. E o jogo, todos eles são decisivos. Agora, o Botafogo é diferente pelo nível do jogo, né? Aí você entra sabendo que a margem de erro é pequena, que não pode errar e tem que fazer o jogo que o Botafogo fez, sem erro, para poder superar um time do nível do PSG. É pior enfrentar um jogo como o PSG, que você sabe que o outro lado é forte, e você encara um time como o Palmeiras encarou, que não tem tanta tradição, é um time que merece respeito pelo que já fez. Eu acho que é mais perigoso do que encarar um grande, que você pode entrar naquela, se bobear, eu derrapo. É perigoso. Pro Palmeiras era mais perigoso, né? Você tira todo o favoritismo você pega um time que não é tão favorito para você enfrentar, é diferente de você enfrentar apesar de ser 11 contra 11, você tem que saber, se o Messi falou que o Palmeiras... Quando o Messi está em campo é 12 contra 11? Se o Messi falou que o time mais forte do grupo é o Palmeiras, então tem que saber se colocar no devido lugar, entendeu? Você sabe que o Palmeiras é mais forte, o Botafogo sabia que o PSG era mais forte, assim como o Messi sabe. Só que assim, no jogo você não pode vacilar, né, Fernandinho? Então o Messi está tirando um pouco do peso, né, dizer... Porque você vai enfrentar o Palmeiras, você perder pro Palmeiras, tudo bem, você enfrentou o melhor time do grupo, era igual o Botafogo ontem. Então, tem isso, essa parte psicológica, né? É 11 contra 11, mas você tem que saber se colocar no devido lugar, até para você entrar com mais vontade. O Palmeiras, ele está, teoricamente, já classificado dependendo do empate. Agora, se acontecer que um dos outros dois times, né, ganharem, aí, e o Palmeiras não ganhando do Miami. Do Miami, ele pode ser até eliminado, se você fizer aqui as contas. Não é isso? Então o Palmeiras está com tudo, né? Agora é tudo lindo, bonito, já está classificado, basta o empate, só tem um Messi, o Palmeiras é muito favorito. Agora precisa ver o que vai acontecer no outro jogo. Mas se o Palmeiras perder... o Palmeiras empatando já está na outra fase. É primeiro do grupo. Então, primeiro grupo só com empate. Agora, se ele não vencer... Ele passa também, do outro lado tiver. Ele passa porque no confronto direto o Palmeiras leva vantagem. O primeiro critério de desempate é o confronto. E o Palmeiras só não ganhou do Inter de Miami nessa sua porque não jogou posição ainda, porque não, mesmo que perder. De acordo com os cálculos do Maravilha, se o Palmeiras perder e o outro time ganhar, vai empatar. Fica 4-4. 4-4. Só que o primeiro critério de desempate é confronto. E o Palmeiras leva vantagem contra os outros dois. Aí o Palmeiras classifica então em segundo. O Palmeiras empatou um jogo, né? E só ganha um também. O Palmeiras... E aí se o outro time ganhar, eles vão ganhar 2 jogos. O primeiro que do empate é que para não ter erro, ganha o jogo e acabou. Não tem dor de cabeça. Se o Palmeiras... Porto, sem razão. Porto você tem razão. Então, entendeu? O Palmeiras... Se os outros ganharem, aí o Palmeiras fica fora. Eu entendo, mas... Tá tudo para não ter erro, ganha o jogo. Viajar, mas depois fica fora. Não, Michel, ninguém está dizendo que está classificado. A verdade é que é um passo legal, um passo importante. Mas o Palmeiras corre risco com o Inter Miami, você acha? Não, eu acho que Pelo não. que você viu? Desde que o grande Abel não vai escalar de novo o Vitor Roque para começar jogando. E novamente que ele tem insistido, né? Com esse que eu falei agora, que é o Vitor Roque, Veiga. E o Veiga também. Eu acho que esses dois jogadores deveriam ser sacados. Que ele poderia já entrar com o Maurício e poderia dar uma chance maior ao Flaco Lopes, porque ele tem ido bem o Flaco Lopes. Tem. Os últimos jogos, se a gente meter o pau nele... O que ele não jogou até 2 anos atrás, ele está jogando esse ano. Desde que ele chegou, ele não jogou, tá mais forte. Ele foi artilheiro do time ano passado. Paulista, né? ele foi artilheiro ano passado, 10 gols. Mas parece que ele está mais forte. Artilheiro do ano também, se olhar, Palmeiras sim. Viu, Veloso? Parece que você olhando, parece que ele está mais forte fisicamente.
Ele melhorou. Isso eu queria abordar com vocês, entendeu? O que o Abel falou sobre da massa, da peso para os jogadores. Mas uma coisa, antes da gente ir para os Estados Unidos, para falar com a Gabi, que já está na nossa escuta, uma coisa que eu acho importante. O Abel disse uma coisa que eu acho legal. Você, quando é comandante, você tem que tentar ter os melhores ao seu lado e criar um grupo que te dê subsídio. Mas na hora de tomar a decisão, é o comandante que toma. E ele deixou claro dessa vez, falou, eu quis fazer dessa maneira. Eu acho muito legal ele até partilhar isso, porque ele não está tirando a capacidade e a importância de quem trabalha com ele, mas ele reforça a autoridade dele. Acho que isso é muito importante num comandante, né? Não, ele mexeu certo, ele tinha que ter feito aquilo naquele momento mesmo. Porque você vê que já deu o resultado no primeiro, segundo minuto, o Flaco já perdeu um gol na cara do gol ali. Só que a bola veio por baixo, ele errou o movimento, como o Abel falou até na coletiva depois. E em seguida já sai o gol com uma falta ali de bola parada, né? Contra, mas tudo bem. E depois o contra-ataque é armado pelos 2 jogadores que ele colocou no time. Então não tinha margem para esperar mais. E ele nunca muda, hein? Ele é difícil ele mudar. Ele sempre espera começar o segundo tempo. Mas no Mundial tem ele mesmo falou, eu decidi e mudei. É, legal. Isso é virtude, porque o cara percebe a dinâmica do jogo. Se eu estou na comissão dele, eu ia pedir antes do jogo para ele mudar. Antes do jogo. Também de mais uma vitória brasileira neste Mundial, o Palmeiras venceu o Al-Ahly e colocamos aí o Palmeiras do Abel Ferreira contra times estrangeiros. 52 jogos, 38 vitórias, com 8 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 78%. Palmeiras que, quando enfrenta, então, um estrangeiro, consegue ir muito bem. Vamos ouvir os personagens da partida felizes da vida depois de vitória. Adversários diferentes, dado de jogo diferente. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas, mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião, foi melhor. Vou perguntar, como passo sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia. Depois, na segunda parte, fizemos alguns ajustes, refrescamos a equipa. Eu não tirei nem o Roque, nem o Veiga, por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. São 2 jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido. A gente sabe que a gente estava até um pouco ansioso para poder fazer esse gol. A gente buscou a todo momento, em nenhum momento contra o Porto a gente desistiu, a gente errava um lance ali, a gente buscava de novo, a gente passava perto, a gente buscava de novo, mas a gente foi muito feliz ali numa falta lateral. Isso depois nos deu um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar mais a bola, de poder criar nossas jogadas e fazer outro gol e ter um pouco mais de volume de jogo. Vamos lá, então, falar do Verdão, que está com a vida mais tranquila depois dessa vitória no Mundial de Clubes. Vamos conversar com o Gustavo Zupac novamente e ele vai trazer as últimas informações do Palmeiras e agora a preparação para o próximo jogo. Fala, Zupa, tudo bem? Boa tarde já. Para você é bom dia ainda, né? Acho que aí uma hora a menos, 11h27, né? É isso, Marcela. Bom dia mais uma vez a todos, ao Fã de Esportes. Exatamente 11h27. Não sei o quanto o barulho externo incomoda, mas para contextualizar, tá rolando aqui em Nova York, de hoje até domingo, um evento assim, que pra gente que é fã de esporte é uma delícia, chama Fanatic Fest. É uma expo, uma feira de todos os esportes, especialmente os americanos, mas também do soccer, né, também do futebol, com camisa, com experiência para os torcedores, com exposições, com brincadeiras, com lojas, né, Estados Unidos, enfim, olha, um evento espetacular. Eu tô entre trabalhar e me divertir aqui e é muito grande. Há quem diga que teremos Tom Brady daqui a pouco por aqui, craques, ex-craques do futebol. Eu tô num stand de futebol, né, com várias camisas históricas para vender e tudo a ver com o jogo do Palmeiras de segunda-feira, porque aqui ao meu lado de vermelho está David Beckham, um dos donos do Inter Miami, e ao meu lado com a camisa do Barcelona, né, o Lionel Messi, o craque do Inter Miami. Então tem Inter Miami dos meus dois lados pra gente projetar o futuro do Palmeiras depois da boa vitória de ontem contra o Al-Ahly, com todas as ponderações que nós fizemos e que o Abel também fez em relação ao desempenho. É notório que o Palmeiras não foi tão bem contra o Al-Ahly como foi bem contra o Porto, embora não tenha vencido. Ontem foi um jogo regular,
com alguns momentos bons, tipo os 15 primeiros minutos do segundo tempo da equipe do Palmeiras, até a paralisação pelo alerta de raio e tempestade que deixou o jogo mais de meia hora parado, mas acho que tem pontos a serem observados. Pontos positivos. Mais uma vez o time não sofreu gols, né? A tal da baliza zero, que o Abel Ferreira tanto bate na tecla, 2 jogos, nenhum gol sofrido contra o Porto e contra o Al-Ahly. O Flaco Lopes, que entrou e marcou o seu 4º gol em 6 jogos, vem ganhando o corpo para tentar pleitear uma vaga nessa disputa com o Vitor Roque. Financeiramente, a vitória rende mais 2 milhões de dólares, muitos milhões de reais no bolso do Palmeiras. Isso também é importante. O Palmeiras havia ganhado 1 milhão de dólares com o empate contra o Porto, mais 15 milhões de dólares pela participação. O Palmeiras está a um empate de garantir vaga, a uma vitória de garantir primeira colocação, então tem cenários positivos. Cenários negativos. O Rafael Veiga foi uma opção que me pareceu equivocada por parte do Abel. A gente falava que era uma surpresa a escalação dele e ele de fato não foi bem. Me gerou um pouco de preocupação o lado direito do Palmeiras no aspecto defensivo. Contra o Porto, Giai e Felipe Anderson sofreram para marcar Rodrigo Mora. Contra o Al-Ahly no primeiro tempo, Giai e Estevão sofreram para acompanhar o Trezeguet nessa primeira etapa, depois estabilizou. Então acho que são pontos positivos e negativos para o Abel observar, pensando no jogo de segunda-feira contra o Inter Miami, que na teoria, para mim, do ponto de vista de time coletivo, é a 4ª força do grupo, mas nesse momento briga em condições iguais com o Palmeiras por uma vaga das oitavas de final, depois da espetacular vitória de ontem sobre o Porto, com um gol de falta desse meu camarada aqui, Marcela. É verdade, Zupa. Bom, temos os números do Flaco Lopes nessa temporada. Ele tem 30 jogos, 16 como titular, 11 gols, 3 assistências, a minutagem dele até participar em um gol 109. Ele tem 4 gols nos últimos 6 jogos. É o momento do Flaco Lopes que ele mais faz gols desde que ele chegou no Palmeiras, mas ele é aquele jogador que acaba perdendo muito gols, até porque é um jogador muito fixo ali na frente da área, acaba perdendo muitos gols. E o torcedor do Palmeiras muitas vezes ficou com aquela pulga atrás da orelha quando pensava no Flaco Lopes. Mas aí vem o Vitor Roque, e o Vitor Roque também não consegue desempenhar e não consegue fazer tantos gols, principalmente neste momento do Flaco Lopes. Quando a gente começa a fazer comparação em relação a esses dois, o Flaco Lopes sai na frente. Não foi assim que o Abel interpretou na partida de ontem. Começa com o Vitor Roque, algo que não imaginávamos, depois ele troca e o time melhora. Depois a gente fala do Rafael Veiga também com o Maurício. Para a próxima partida, Breile. Então, acho que não tem a necessidade de cravar que um deles será titular até o fim do Mundial. Para mim, depende muito do cenário do adversário. Há adversários que vão pedir um centroavante mais fixo. E no jogo de ontem, eu entendi que o Flaco Lopes já seria útil logo de cara, porque o Al-Ahly tem uma bola aérea defensiva mais frágil, tem dificuldade de marcar. E o Flaco Lopes garante mais presença de área, mais estatura, mais disputa física. E o Vitor Roque tem mais mobilidade, isso daí é inegável. Então, no jogo em que o Palmeiras tiver mais a bola, no jogo em que o Palmeiras tiver um jogo mais apoiado por posse, o Vitor Roque funciona melhor, mesmo ainda que esteja devendo. Já o Flaco, num jogo como ontem, que o Palmeiras teve pouco a bola, mas tinha contra-ataque e que tinha a necessidade de bola aérea, o Flaco seria mais útil, tanto é que o Abel fez uma coisa que ele faz pouco, que é substituir no intervalo, e as 2 substituições agregaram muito ao time. O Maurício deu muito mais mobilidade para o meio também, deu muito mais dinâmica. Esse sim eu vejo como com status de mais titular em relação ao Veiga, mas o Flaco Lopes tende a ser útil nesses jogos. E analisando o Inter Miami, no jogo entre Inter Miami e o Al-Ahly, os dois ali, quando lançavam bola na área do outro, geravam sofrimento, porque são defesas que têm dificuldade de marcar esse tipo de jogada. Então eu já manteria o Flaco Lopes até para aproveitar essa fragilidade defensiva do Inter Miami, que melhorou contra o Porto, mas na bola aérea ainda tem. O Palmeiras vai muito bem e com o Flaco fica muito mais encorpado. Eu também defendia o Flaco como titular, pensando não só o momento, mas pela característica do jogo que teria. Acho que um cara com mais presença de área diante do Al-Ahly faria mais sentido. E o que é uma grande ironia para mim é que o gol do Flaco Lopes é um gol muito com a característica do jogo para o Vitor Roque. Uma situação em que o Al-Ahly sai mais, permite o contra-ataque e ele vai muito bem, né? Porque ele protege muito bem do defensor que está chegando antes de fazer o gol com o pé esquerdo, que dá uma aliviada também, porque ele tinha perdido um gol que até o Abel fala era com a
perna direita naquele lance que ele recebe o cruzamento rasteiro dentro da área. E naquela hora, Dom, que eu pensei assim, vai perder muito da confiança Exato. agora no restante do... não vai dar certo, o que aconteceu? Fez a troca e não vai dar certo porque agora vai ficar sem confiança. Esquece. Exatamente, Marcelo, só que daí a resposta dele acabou vindo rápida. Então, acho que pelo que deve ser o jogo contra o Inter Miami e pelo momento, porque também acho que num torneio dessa característica, acaba pesando também muito o momento do jogador, de você ter esse feeling do que a coisa tá meio que se desenha, né? Não é um torneio de pontos corridos que você vai trabalhando. Então acho que pede nesse momento o Flaco Lopes. Mas dentro disso que o Breiler falou, eu acho que entender também muito a característica do adversário. Palmeiras indo pro mata-mata, quem vai ser o seu rival? Acho que é entender a característica diferente, como o Abel falou, os dois têm características muito diferentes, e aí eu acho que é questão de se adequar. Lógico que o Vitor Roque, tecnicamente, é indiscutível melhor que o Flaco Lopes, apesar do momento de ser mais favorável do Flaco Lopes. Então, acho que dali pra frente no torneio, eu acho que é muito você entender a característica do seu adversário. Pro jogo com o Inter Miami, eu iria com o Flaco Lopes. Vamos conversar com a Vitória Leite. Ela está com os torcedores do Palmeiras, que estão felizes, estão comemorando. Então vamos conversar com a Vitória. Ela está ali na frente, está na Palestra Itália, na frente do Allianz Parque. Fala, Vicky, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda ao Sport Center. Boa tarde, amiga. Um beijo para vocês, para os nossos amigos do estúdio, também ao fã de esporte e também, né, boa tarde para o palmeirense que, como você disse, nesse momento não tem ninguém aqui do meu lado, mas desde cedo o movimento aqui tá bem alto, até porque, né, gente, feriado, emenda de feriado, então o torcedor palmeirense, não só aquele que vive em São Paulo, mas também nos arredores, até torcedor mineiro a gente encontrou por aqui hoje, mas que torce para o Palmeiras, a galera tá bem empolgada com esse Mundial, tá saindo melhor do que a encomenda, né? Até conversei com um torcedor que falou assim, olha, eu achava que era até as quartas que dava para sonhar, mas agora eu tô começando a sonhar um pouquinho mais alto, e tem também esse duelo contra o Messi, que um empate simples, como o próprio Zupac nos trouxe, classificaria o Palmeiras. Mas o que dá pra gente falar também é que nessa última quinta-feira, né, a vitória do Botafogo em cima do PSG acabou dando aquela ofuscada no que foi a vitória do Palmeiras diante do Al-Ahly. Mas para o torcedor palmeirense isso já gerou aí uma conta matemática na cabeça, porque oitavas de final, pensando aí num possível candidato, né, adversário do Palmeiras, pode rolar um duelo brasileiro. E tem uma torcida com uma certa expectativa com relação a isso. Divide opinião. Tem gente que quer pegar o PSG, tem gente que quer pegar o Botafogo. Teve até torcedor do Botafogo passando por aqui hoje. Vamos ouvir um pouquinho desse papo que eu bati com alguns deles. Eu prefiro que venha o PSG, né? Já que é pra gente disputar o Mundial, é pra jogar contra os melhores. Se o PSG é o melhor a ser batido, nós como palmeirenses, que venha o PSG logo. Eu prefiro o Botafogo ainda, né? Assisti o jogo ontem. O Botafogo jogou muito bem, jogou melhor que o Paris, eu achei. Mas assim, o Botafogo já é um time que a gente já jogou, já conhece, né? Então se fosse pra escolher um, eu escolheria o Botafogo, com certeza. É bom que mais uma oportunidade aí do Botafogo também cair para dentro do Palmeiras. A gente não esqueceu do que aconteceu em 2023, a gente ficou com uma marquinha aqui no nosso coração. Ano passado a gente fez um bom trabalho, mas é sempre bom pegar o Palmeiras de novo, é sempre bom reviver esse clássico. Os brasileiros no Mundial, né, gente? Mas a verdade é que a rivalidade é tão forte que deve ser interessante um confronto brasileiro nessa competição. Antes disso, o Palmeiras precisa enfrentar o Inter Miami na segunda-feira, 10 da noite, então o trabalhador que lute, né, para ficar acordado até tarde para acompanhar esses jogos do Mundial. Além disso, a gente pode só destacar mais um pouquinho do que o torcida falou aqui, que o Zupac trouxe, né, a solidez defensiva do Palmeiras. O palmeirense está feliz com isso, mas está sentindo falta desse ataque aí, dessa melhora desse Flaco Lopes, do Vitor Roque. Vamos ver para esse próximo jogo o que Abel Ferreira nos reserva. Gente, um beijo para vocês. Tá certo, Vicky. E geralmente Abel Ferreira tem o quê? Ele tem um plano, porque ontem ele até no escala de primeira, o melhor Palmeiras, não faz um bom primeiro tempo. No segundo tempo, ele organiza o plano dele e aí dá certo. Volto para os Estados Unidos para conversar mais uma vez com o Gustavo Zupac. Ô Zupac, quero entrar neste assunto, né? O Palmeiras entra em campo na próxima partida já sabendo o que aconteceu no grupo que vai ter o cruzamento nas oitavas de final. Tem muita gente comentando, será que o Palmeiras vai poder escolher adversário em Mundial de Clube? Pelo amor de Deus, hein, Zupa? Mas como é que tá esse assunto por aí?
Acho pouco provável que isso aconteça, Marcela. Conhecendo o Abel, a maneira como ele exige dos seus jogadores, a maneira como ele gosta de tratar a postura da sua equipe, a imagem que a sua equipe deixa, acho isso pouquíssimo provável. E outra, o Palmeiras não está conseguindo controlar os resultados de acordo com o seu próprio desempenho para poder ter isso na palma da mão. Vamos lembrar que o jogo em que o Palmeiras jogou bem, ele não venceu. O jogo em que ele foi pior, ele venceu. Então as coisas não são exatas assim. Para o time ter o controle de decidir o que fazer, quando fazer, para escolher o seu próximo passo. E outra, se por um acaso o Palmeiras perde do Inter Miami, o Palmeiras pode ser eliminado se o Porto vencer a equipe do Al-Ahly, por exemplo. Enfim, as contas, ou o Al-Ahly vencer o Porto, as contas estão aí. Tem saldo de gols, tem confronto direto. Então, e assim, sinceramente, não acho bom para o Palmeiras passar de fase com uma atuação boa e 2 atuações piores, né? Ainda que tenha vencido aqui, jogou pior. Então, assim, o Palmeiras tem que jogar o seu melhor para ser o primeiro da chave e aí ver o que acontece a partir das oitavas de final. O Palmeiras que, depois do jogo de ontem, já voltou para Greensboro, né? Tá treinando agora, no fim dessa manhã de sexta-feira, lá na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro. E no domingo, na véspera do jogo, vai para Miami, aí uma distância maior, né? De Greensboro aqui para Nova York, dá 1h15 de voo. De Greensboro para Miami, daí mais perto de 2h30, 3 horas de voo. E é para lá que o Palmeiras vai, porque tem jogo no Hard Rock contra a equipe do Messi. Aliás, Messi que teceu elogios ao Palmeiras, né? Chamou o Palmeiras de um dos maiores clubes do mundo. Isso está enchendo de orgulho o torcedor palmeirense. E para falar rapidinho sobre Flaco e Vitor Roque, de maneira bem objetiva, o Flaco fez ontem, eu tô com o Donk, foi um gol de Vitor Roque que o Flaco fez. Acho que foi contra o Fortaleza que ele fez um gol parecido no Castelão, em que ele percorre e com o pé esquerdo, a bola no chão, ele faz certo. Mas o Flaco fez ontem o que o Everaldo não fez no jogo do Fluminense contra o Dortmund. Foram lances mais ou menos parecidos. O Abel, ao falar sobre o Flaco, a gente viu aí, né? Falou que o Flaco é distraído. Já diriam os titãs que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tá certo, Gustavo Zupac, você sempre me surpreende, eu adoro. Um beijo pra você, muito obrigada, inclusive pelas aspas dos titãs, tá? Pois bem, pessoal, dá mais um vídeo, né? O time do Palmeiras que venceu o Al-Ahly aí por 2-0, liderando o grupo, né? O Palmeiras que é o líder do grupo. Muitos se falavam que um grupo onde tinha o Porto, o Palmeiras seria a segunda força. Mostrou aí que foi para calar também a boca dos críticos, a boca dos antes. É o primeiro colocado, seguido pelo Inter Miami. Lembrando, tem confronto direto mais uma vez. O último jogo dessa fase de grupos do time do Palmeiras será contra o próprio Inter Miami do Messi ontem, que fez um baita jogo também. Os dois times fizeram um baita jogo, tanto o Palmeiras quanto o Inter Miami. E vamos ter esse jogo na última rodada dessa fase de grupos, hein? Então vamos esperar aí como é que o time do Palmeiras vai se comportar contra o time do Inter Miami. Se comportar como se comportou contra o Al-Ahly, vai sim dar trabalho para o Inter Miami, hein? O Palmeiras tem grandes chances aí também de fechar aí o grupo em primeiro, né? De fechar em primeiro do grupo. Mas e aí? O que é que vocês acham, né? Desse jogo? O que é que vocês acharam desse jogo de ontem, né? O que é que vocês tinham a falar dessa partida ontem? Na minha opinião, o Lopes está pedindo sim passagem, independente do investimento que a Leila, o Palmeiras fez no Vitor Roque. O Lopes tem que ser titular, tá? O Lopes tem que ser sim titular desse time do Palmeiras, na minha opinião, porque o investimento foi caro, foi altíssimo no Tigrinho, né, no Vitor Roque, mas no momento não está adequado, no momento não se adaptou ainda e o Lopes está pedindo passagem, tá certo? Essa é a minha opinião. E vocês, o que é que vocês acham? Vocês deixariam o Flaco Lopes aí de titular ou vocês deixariam o Tigrinho de titular aí no time do Palmeiras? O que é que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo também o que é que vocês acharam aí dessa vitória do time do Palmeiras, como o Palmeiras jogou. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!